É, Boa noite, irmãos. Um prazer estarmos novamente aqui juntos. Hoje eu mesmo à noite estarei trazendo assim uma meditação para nós. Hoje pela manhã nós tivemos aí o nosso irmão Sérgio. Vocês viram que de manhã ele deu até boa noite. A pessoa queria passar a noite a mensagem. Aí nós trocamos e eu gostaria de convidá-los, aqueles que puderem, abrir suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, no seu capítulo de número 3, né, no versículo de número 12. Nós vamos meditar um pouquinho sobre o ser crente em Cristo. É fácil ser crente em Cristo? Nós temos visto na última década, últimas décadas aí, o número de pessoas se denominando crentes evangélicos crescendo bastante. Teve um bom número, aumento, né, desse número de pessoas que se dizem evangélicas, crentes, né? Mas é fácil ser verdadeiramente um crente em Cristo? Vamos ver aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ele inicia nos ensinando assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E o versículo 13 diz: Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Fácil? Não é. Ser perseguido não é algo que nós estejamos almejando. Não é o nosso propósito sermos perseguidos. Não é o propósito do ser humano sofrer, passar por dificuldades. E o Senhor veio nos trazer esse despertamento, que aqueles que querem viver segundo o que Cristo tem ensinado, eles vão padecer perseguições, né? Mas no versículo 12 nos traz um consolo. Quem quer servir a Cristo com fidelidade, padece perseguição. Isso parece ser ruim, e em certo aspecto até é. Mas o 13 diz assim: Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior. Então estarão numa situação muito mais complicada. Nós que desejamos servir ao Senhor com fidelidade, passamos por perseguições, passamos por dificuldades. Mas nós temos uma esperança de que um dia nós estaremos com o Senhor, estaremos com Jesus. E aí não haverá mais perseguição, não haverá mais morte, nem dor, nem clamor, porque as primeiras coisas já se passaram, né? No nosso dia a dia, nós temos a liberdade de fazer escolhas. Inclusive, ser fiel a Cristo ou não também é uma escolha que nós podemos fazer, né? Então, o ser humano ele pode escolher entre crer e servir a Deus, buscando ser fiel, obediente, aprendendo cada vez mais, querendo agradar o Senhor, buscando adorar o Senhor, buscando a sua santificação. E ele também pode escolher servir a esse mundo, aos seus deuses, que pode ser o dinheiro, pode ser um cantor famoso, pode ser a si mesmo, um familiar. Tem pessoas que adoram os filhos, adoram o esposo, adoram a esposa. É mais importante para ele essas coisas, essas pessoas, do que o próprio Deus vivo, né? Então, nós temos essa autoridade, essa liberdade dada pelo Senhor para fazermos as nossas escolhas. Ou vivermos em santidade para servir o nosso Deus, para alegrar o nosso Deus, ou então buscar fazer o que bem entendermos, desejarmos, cumprir aquilo que está em nossos desejos carnais, né? São escolhas que nós fazemos, e para todas as escolhas sabemos que tem consequência. A pessoa que vai lavrar uma terra, vai plantar algo, ele planta cenoura e ele vai colher cenoura. Ele fez uma escolha e ele vai colher os frutos daquilo que ele escolheu plantar. Quem plantar cana vai colher cana, quem plantar mandioca vai colher mandioca, né? Não dá para você plantar feijão e colher arroz, né? Então nós escolhemos
o que faremos das nossas vidas. Viver em santidade, plantar o amor, plantar a esperança, plantar tudo aquilo que nos liga cada vez mais fortemente ao Senhor, ou plantarmos aquilo que está no coração do ser humano. E o coração do homem é mau. Nós sabemos disso, é bíblico, e é só olhar em nosso redor que a gente vê o que há de mentiras, de enganação, de descuido das pessoas, de ingratidão, de intolerância, que nós inclusive vamos falar dessa palavra daqui a pouco. Existe muito realmente essas coisas. Então, se nós queremos viver segundo o coração do Senhor, nós precisamos realmente aniquilar os desejos da carne e fazer os desejos do Espírito. Inclusive, falando de intolerância, a sociedade nos acusa, né? Acusa aqueles que querem servir ao Senhor de uma forma digna, com sinceridade, de sermos intolerantes. Eles dizem que nós não somos intolerantes, mas na verdade, nós somos tolerantes. Só que nós não podemos aprovar aquilo que não agrada a Deus. Nós convivemos com pessoas durante o dia, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, às vezes os nossos vizinhos, às vezes até algum familiar, que tem uma vida desregrada e impenitente e que desagrada ao Senhor. Nós os toleramos e até amamos. Deus ama a todos. Independente da sua escolha, Deus continua te amando. Simplesmente Ele não ama o seu ou o meu, nosso pecado. Isso Deus não ama, isso Deus abomina. Então nós precisamos fazer a escolha de como vamos viver, de como vamos proceder, o que nós queremos de retorno das nossas vidas. Né? Então, assim, aqueles que creem em Jesus Cristo, até em respeito ao próprio Deus, porque se Ele dá liberdade das pessoas fazerem escolha, então quem somos nós para não tentarmos tirar deles essa liberdade? Nós respeitamos isso, mas nós não podemos aprovar aquilo que Deus não aprova. E às vezes confunde dizendo que nós somos intolerantes, né? Aquela perseguição mencionada lá, inclusive em 2 Timóteo 3,2, provavelmente fará ou já faz com que alguns voltem atrás. Porque a perseguição é algo que machuca, é cansativo, é desgastante. Ninguém gosta de ser perseguido, né? Traz um peso sobre pessoas, traz angústia. Então, devido a essas perseguições, muitos voltarão atrás. Muitos vão desistir de ser aqueles crentes fiéis que almejaram no início. Muitos vão duvidar se a recompensa realmente virá. Mas aqueles que querem vencer este que quer te tirar o prazer de servir a Deus, ele precisa de uma coisa, simplesmente uma coisa: ter fé. Confiar no Senhor, porque Ele é a nossa esperança. Olha só o que diz Hebreus 11, versículo de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se eu vejo algo à minha frente, como eu estou vendo aqui o meu celular, não preciso ter fé de que ele existe. Eu estou vendo ele, eu consigo apalpá-lo. É só esticar o braço aqui que eu consigo apalpá-lo. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que nós ainda não vemos. Mas nós vamos esperar. É como alguém que está no ponto de ônibus e tem a convicção que o ônibus que ele quer vai passar ali. Ele sabe, ele pega todos os dias. Ele pegou a informação, ele continua passando ali. E ele vai para o ponto e fica aguardando até ele passar. Sabe o que é isso? É a fé de que o ônibus vai passar e vai levá-lo. Eu estive no Rio de Janeiro há uns meses atrás, acho que mais de ano. E eu não tinha convicção de um determinado ônibus. Fiz a pesquisa aqui, tá? Então eu desci lá no Rio de Janeiro, fui para um ponto de ônibus onde eu havia pesquisado anteriormente, pela internet, logicamente.
E eu fui para um ponto. E eu fiquei esperando, e demorou muito, e eu não estava com essa fé de que esse ônibus ia passar, porque poderia ter adquirido uma informação errada, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei um táxi. Não sei te dizer se realmente aquele ônibus ia passar ou não. Sei que eu fiquei lá, acho que mais de meia hora, e ele não passou, eu tinha um horário. Então, eu não tive fé, e eu fui, tomei conta das coisas, orei a Deus, peguei um táxi e fui para o meu destino. Eu tinha horário marcado. Mas quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro, né? Então a nossa fé, a nossa esperança está naquele que pode, de fato, fazer tudo aquilo que ele disse que faz. Tudo aquilo que ele disse que vai ser executado, será executado. Conforme ele expressar, acontecerá, né? Então, nós precisamos ter fé. Mas às vezes a nossa fé realmente ela fica abalada. Às vezes ela diminui e pode trazer dúvidas. Não que nós vamos ter dúvida da nossa salvação, ou do cumprimento da promessa do Senhor, ou dúvida com relação a Deus. Mas às vezes nós temos dúvidas sobre a nossa convivência com o Senhor. Se eu posso estar bem com Deus ou não, se eu posso aguardar um retorno, às vezes até devido aos nossos próprios pecados, que é o que mais acontece, a pessoa está em pecado, e ele começa a ter dúvida. Se realmente Deus ainda o ama, se Deus ainda o quer, né? Se realmente aquilo que Deus disse vai acontecer, pode acontecer isso.